Está começando a gravar, pronto. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença dos membros, a presença de todos, em especial o professor Renato Araújo, pela disponibilidade de fazer esse webinar. Lembrando que esse webinar segue aquela linha de webinars que estamos fazendo nesse período de quarentena, e gostaria também de ressaltar que esse webinar vai ser realizado em conjunto do capítulo profissional da PES, da Seção Nordeste, em conjunto com o capítulo estudantil da PES da UFBA, certo? Então, é um webinar que está sendo realizado em conjunto. Então, mediante isso, gostaria também de lembrarmos que esse webinar está sendo gravado, tá? E que vai ser disponibilizado no site da PES muito em breve, Então, a gente, após a finalização do webinar, 2, 3 dias depois, a gente disponibiliza no site da PES. Gostaria também de lembrar, que a dinâmica desse webinar que a gente está adotando é a seguinte: a gente divide em 2 partes. A primeira parte, Renato vai fazer a explanação, certo, sobre engenharia econômica, e no segundo momento a gente vai abrir para perguntas, tá? Essas perguntas é mais no sentido de um bate-papo. Então, as perguntas poderão ser feitas via chat, certo? E também poderão ser feitas diretamente via microfone, de acordo com o que vocês se sentirem mais à vontade, sem problema nenhum. Dito isso, queria passar a palavra para Renatão, agradecendo mais uma vez a disponibilidade. Renatão, a palavra é sua. Obrigado, Daniel. Eu quero agradecer pelo convite, e exaltar o número de trabalhos que você vem fazendo aí nesse modelo de webinar, Você e o seu grupo, que acompanha você, o seu grupo de alunos. Eu não tenho aqui o número de presentes, O presente só vi Kleber até agora, Felipe e você. Não consegui enxergar os outros, mas agradeço a atenção, Eu espero que eu consiga passar em 1 hora o que normalmente eu faço em sala de aula em 12 horas. Bom, primeiro a gente vai fazer uma pequena introdução. A apresentação vai ser dividida em 3 partes. Uma pequena história de uma economia, o nascimento da economia. Essa pequena história nasceu da necessidade do apelo dos alunos, que a disciplina era muito seca, sem nenhuma... nada que é muito matemática, Então, os alunos pediram e nós conseguimos encontrar uma historinha aí que anima um pouquinho essa apresentação. Depois nós vamos falar um pouquinho de matemática financeira. É lógico que, nesse momento, nós não vamos conseguir fazer os exercícios, que é o que nós fazemos na sala de aula, que consolida o aprendizado, E, finalmente, a terceira parte, que nós vamos falar da viabilidade de um projeto de investimento, quais são as ferramentas e métodos que nós utilizamos em uma viabilidade, na análise de viabilidade de investimento. Bom, a primeira coisa que nós fazemos quando falamos em análise de investimento, é as suas restrições, as suas fronteiras, Então, nós temos uma série de restrições, colocada na análise de viabilidade econômica, utilizando matemática financeira. Primeiro é que os projetos têm que ser realizados sem inflação, inicialmente sem inflação. Inflação, ela quebra a relação de preços, os preços relativos em uma economia, e tem que ser estudada com cuidado. Então, depois que nós aprendemos a ferramenta, nós introduzimos a inflação, Os projetos não estão em um ambiente de racionamento de capital, ou seja, nós podemos levantar qualquer quantidade de dinheiro, capital, para fazer o nosso empreendimento. Quando os projetos em um ambiente de racionamento de capital, necessita de outro tipo de ferramenta, que é a otimização.
O projeto não possui riscos ou incertezas, né? Nós também colocamos depois os riscos e incertezas nesses projetos, né? O projeto possui um único objetivo, ou seja, não é um problema multi-objetivo. E, finalmente, eles são mutuamente exclusivos, ou seja, ou você faz um investimento ou faz outro investimento. Né? Nós não temos investimentos que podem ser divididos, fracionados, como é o caso do investimento em bolsa de valores, né? E para investimentos fracionados, né, em que leva-se em consideração risco e retorno, nós utilizamos outro tipo de ferramenta também, não matemática financeira. Então, essas daí são as restrições que nós colocamos na análise de investimento, né, pelo menos nessa parte inicial. Bom, a gente vai contar uma pequena história, né? Imaginemos um náufrago, né, sozinho em uma ilha, sem contato com as pessoas, né? Ele ficou sozinho na ilha. A primeira necessidade que ele tem é saciar a fome e a sede, né? E ele sai à caça e a procurar a sua água, né? E leva todo o tempo, provavelmente, para fazer isso, né? Então, passado um tempo, ele aprende onde é que tem água, onde é que tem caça, como é que ele pode, né? E ele passa a conhecer melhor, então ele tem mais tempo disponível, né? Ele passa a não usar todo o seu tempo com o objetivo de saciar a sua fome e sede, né? E para quê? Para a construção de uma lança, né? Então, com essa lança, ele pode caçar, pescar muito mais fácil, né? Só que ela não se destina a um consumo imediato, né? Construir essa lança foi um ato de poupança, né? E a lança também corresponde ao seu primeiro bem de capital, ou seja, ela tem uma produção maior de bens, né? Então, com essa lança ele pode caçar e pescar, né? E esse movimento que ele fez é um movimento de poupança e investimento para a economia. Até que ele decide a não comer durante alguns dias todo o peixe pescado, de forma que o estoque que ele tem, né, é capaz de sustentar ele, né, de forma precária. E com com a rede, né, que ele teceu nesse período, ele consegue pescar muito mais. E esse tempo, né, novamente, a rede é uma inovação, né, no sentido econômico, né, com ela consegue pescar muito mais em poucas horas, e também é um ato de poupança e investimento, né? Então, ele se abstraiu inicialmente de um tempo que ele poderia ser usado para nadar ou outra atividade de lazer, para satisfazer suas necessidades imediatas. Em vez de satisfazer sua necessidade imediata, ele consegue criar um equipamento que vai dar a ele uma maior produção, né? A rede, né, é um bem de capital que incorpora um avanço tecnológico. Os serviços e benefícios desse capital é a sua capacidade de pescar mais peixes em menos tempo. E esse é o sentido macroeconômico de investimento. Quando o país desvia recursos da produção ou compra de bens de consumo para produções de bens de capital. Aí nós temos algumas ideias, algumas denominações de poupança e investimento. Nós temos várias hipóteses, né? A hipótese keynesiana, a hipótese de renda relativa, a hipótese de ciclo de vida e a hipótese da renda permanente, que não vem muito ao caso de destrinchar agora, por causa do tempo, né? Agora, imagine só que agora esse pescador, antigo náufrago, né, ele acaba mapeando a ilha e consegue encontrar próximo a ele uma vila, né? E aí ele entra em contato com as pessoas, né, e constata que as pessoas que estão lá não têm peixes, né, não produzem peixes, mas, em compensação, produz frutas, roupas e outros artigos de consumo que ele necessita. Só um minutinho. Então, assim, estabelece um intercâmbio. Ele tem peixe, né? Como a vila, a aldeia, fica no interior da ilha,
as pessoas não têm peixe, então ele troca, a partir daí ele estabelece um intercâmbio e passa a trocar o peixe por outra mercadoria. O importante nesse tipo de troca é que o pescador precisa encontrar as pessoas que queiram peixes, né? E ofereça exatamente o que ele quer. Então, assim, cada vez vai ficar mais difícil as pessoas normalmente querem alguma quantidade de peixe, mas uma roupa custa mais do que um peixe, né? Uma ferramenta custa mais do que um peixe. Como conciliar essa, né? Então, num grupo social onde essas trocas tendam para uma complexidade maior, tanto do ponto de vista de quantidade quanto de qualidade dos produtos, né? Cada vez fica mais difícil você efetuar essas trocas, né? Sem o recurso de um elemento cuja função seja reduzi-las a mesmo denominador comum de conhecimento geral. Então, assim, é interessante, né? Existe ainda algumas feiras que você entra e faz troca, né? Tem a feira de Caruaru, que o cara entra com a bicicleta e sai com fusquinha, né? Mas é cada vez mais difícil. Por quê? Porque nós necessitamos de algo que destrincha a operação de troca em duas operações: a operação de venda, de compra, e a operação de venda, né? E, com isso, a introdução da moeda dinamiza a poupando tempo e energia. As primeiras formas tradicionais de moeda foram o grego, né, bar, que é o boi, né? Finalmente tinha um sal, né, que era o salário, né, daí onde vem o salário, né, você pegava um punhado de sal e pagava, e aí eles poderiam trocar, né, pelas suas necessidades. O dracma, que era um punhado de prego de ferro que era utilizado na Grécia. Finalmente, nós tivemos o fiorino, né, que foi a primeira moeda, né, de 3,5 gramas de ouro, que era na Itália, em Florença, né, que foi... essa moeda, inicialmente, ela tinha que ter 3,5 gramas, né, então, daí nasceu a incrustação em volta das moedas para que não fosse raspadas, né, e diminuísse o valor. Além do meio de troca, né, você poder comprar e trocar de forma desassociada, né, você tem a moeda a função de reserva de valor. A partir daí, você consegue criar uma poupança, né, já que o peixe, por ser perecível, não tem uma poupança, não consegue ser uma poupança, tá? Então, moedas no Brasil, lá tem 1.500, né? Nós tínhamos o real, aí veio conto de réis, 1.000 conto de réis, depois veio o cruzeiro. O cruzeiro eu já peguei, já fui usuário do cruzeiro, o cruzeiro novo, volta-se ao cruzeiro, depois o cruzado novo, finalmente nós chegamos ao real, que está até hoje na nossa economia. Bom, voltando ao pescador, com esse dinheiro agora, ele pode acumular, né? Então, qual é a forma de acumular? É botar o dinheiro debaixo do colchão, né? Então, com o sistema com uso de moeda agora, foi possível acumular dinheiro, né? Pois a moeda funciona como reserva de poder aquisitivo, né? Agora, vamos supor que ele juntou tanto dinheiro agora que ele não precisa, ele está sem saber o que fazer com tanto dinheiro, até porque ele não consegue gastar todo esse dinheiro, né? Então, o comerciante que compra peixe dele fala da necessidade de ampliar o seu estabelecimento, né, e não possui recursos suficientes para realizar tal investimento. Então, o pescador está em situação inversa, né? Ele tem dinheiro para emprestar, né? E não tem o que fazer com o dinheiro. Ele tem dinheiro para emprestar. Então, sabendo, tanto o comerciante quanto o pescador sabendo da necessidade e o outro da oferta de recursos, ele pode fazer um contrato de empréstimo desse dinheiro por algum tempo.
Então, o pescador resolve, mediante uma remuneração, num prazo previamente determinado, estabelecer e emprestar-lhe o dinheiro, né? Então, assim, duas coisas importantes aí. Ele resolve mediante uma remuneração por um prazo previamente determinado, tá? Então, o comerciante quer criar um mercadão lá onde ele possa vender com um maior número de clientes possam acessar esse mercado, né? Então, a partir daquele momento, né, você vê aí os porquinhos, né, a moeda gera moeda, né? Então, ela cria filhos, né? Então, os juros, a partir daquele momento, transformam o dinheiro em uma possibilidade de ter filhos. Então, a partir daquele momento, o dinheiro passa a render juros e, dentro de algum tempo, ele terá suficiente para comprar o barco, que ele possibilitará pescar mais e melhor. Então, os juros traz essa possibilidade. Vamos ver aqui. Um minutinho. Então, a partir dessa necessidade do comerciante, né, o capital passa a render juros, ou seja, não passa a render filhotes, né? Sobre os juros, nós temos várias teorias, né? Nós temos a teoria da abstinência, que diz que, basicamente, você se abstém de um consumo imediato para ter um consumo maior no futuro, né? Outra teoria que explica a necessidade dos juros é a teoria da produtividade do capital, que diz o seguinte: essa teoria diz que com o capital você produz melhor, mais e melhor, né? Você pode comprar equipamentos e fazer com que eles trabalhem mais e melhor para você, né? É a teoria da depreciação do futuro, né? Você tem uma razão psicológica, que é você consumir agora. É muito mais interessante do que você consumir no futuro, né? A razão de ordem econômica, né? É muito mais interessante você consumir agora o que você vai do que no futuro, né? Bom, finalmente tem a teoria clássica do juro, que não explica os juros em si, mas explica como o juro funciona, qual é a mecânica do juro, né? Que quanto mais capital, menor o juro, quanto menor o capital, maior os juros, né? E é importante que a gente saiba que o capital sempre é menor do que a necessidade dele, por isso nós temos sempre necessidade de capital e por isso se paga juros, né? Finalmente, a teoria monetária de juros diz que o dinheiro, o capital, como qualquer outra mercadoria, é como qualquer outra mercadoria. Se você quer utilizá-la, né, você tem que pagar o preço. Então, assim, na teoria econômica tem algumas explicações do porquê os juros, né? Existe uma negação ao pagamento de juros na Bíblia, né? Algumas pessoas se negam a aceitar juros como uma coisa que possa ser utilizada, né, por questões religiosas. Bom, ainda sobre juros, né, nós podemos falar o seguinte: ainda sobre juros, suponhamos que ofereça a você a possibilidade de escolher receber hoje R$100 ou receber daqui a 10 anos R$100. Vamos aumentar aí. Você receber R$100 mil hoje ou R$100 mil daqui a 10 anos? Você preferia qual? Né? Muito provavelmente vocês vão receber R$100 mil agora, porque você sabe que daqui a 10 anos R$100 mil pode não valer R$100 mil, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, essa conclusão, né? E verificamos, portanto, que os valores são datados, né? Os valores de dinheiro são datados. Ou seja, o dinheiro de agosto não está na mesma base do dinheiro de setembro, né? Falando em PU. Ou seja, os valores são datados. Quando lidamos com quantias de dinheiro, não interessa apenas o valor numérico, mas também o instante
que tais quantias serão pagas ou recebidas. Tá? Pagas serão recebidas. Bom, os juros é um item à parte, né? Nos juros, né, em uma abordagem mais genérica, está contido o risco que você tem ao emprestar, o custo que você tem de fazer sua banca, né, você colocar as pessoas ali, fazer propaganda para emprestar o dinheiro, logicamente tem inflação embutida e os juros propriamente dito. Ou seja, esses são os itens que compõem os juros de uma forma mais genérica, né? A figura ao lado você vê, né, um gráfico de qual a percentual de cada item desse na composição dos juros. Então, nós vimos que os lucros são 34%. No Brasil, nós temos inadimplência extremamente elevada, né? E essa é a razão, segundo a FEBRABAN, né, que é a Federação Nacional dos Bancos, né, de um juro extremamente elevado, né? Então, existem algumas tentativas de reduzir esses juros, que é o empréstimo seletivo, né, carteira, você vai ter uma identidade, né, de bom pagador ou mau pagador, essas são as tentativas. A outra, que seria mais importante, que seria você quebrar os monopólios, porque praticamente o que nós temos é 5 bancos detendo mais de 80% do volume de empréstimos no Brasil, volume de capital no Brasil. Enquanto no Brasil, acho que nós temos pouco mais de 100 bancos, nos Estados Unidos temos 1.500. Né? Bom, a taxa de juros. A taxa de juros é expressa por uma fração ou percentual referida a um determinado período base, que será usado como unidade, por exemplo, 10% ou 0,1 ao ano, né? Não cabe discutir a taxa como é fixada a taxa, né? Apenas vamos supor que ela seja conhecida mesmo em todo o mercado e não se altere ao longo do tempo. No entanto, vocês podem ver aqui embaixo, né, que tem algumas formas de calcular o nosso custo do capital, a nossa taxa de juros, né? O mais utilizado é o custo médio ponderado de capital, né? E o CAPM, né? Que é outra fórmula que é baseada em risco. Então, o risco que você no CAPM, né? No KPM, o risco que você corre tem a ver com o risco, a taxa livre de risco, que basicamente são as taxas do Tesouro Americano. Considera-se que o Tesouro Americano é livre de risco, não tem risco, você receberá seu dinheiro, né? Vezes um beta, que é a variância do risco, né, no mercado, menos o risco da taxa livre de risco, né, a taxa de mercado e a taxa de livre. Nessa fórmula aqui, você também coloca o risco Brasil, né, coloca uma série de riscos aqui que você pode precificar a taxa de juros, né. No Brasil, o mais utilizado é o custo médio ponderado, onde você faz um custo em relação a capital próprio e capital de terceiros que você coloca. Tá? É importante a taxa de juros, a remuneração, tanto que a ANEEL, anualmente, ela determina uma remuneração, faz um estudo que determina a taxa de remuneração que ela vai dar para os investimentos feitos nas distribuidoras e nas transmissoras. Então, por ano, né, e em cada revisão tarifária de cada concessionária, ela propõe uma taxa de remuneração. Tá? Então, a taxa de remuneração, a taxa de juros utilizada não é feita de uma forma livre, né? Ela é calculada por cada item de mercado, por cada área de mercado. Voltando à nossa história, né, o náufrago, que agora ele já é um empreendedor, já é um prestador, né, já é um ofertador de recursos. O pescador está atuando agora como ofertador de recursos, né? Em uma sociedade dessas dimensões de simplicidade,
numa vila, na aldeia que ele encontrou lá no interior, é possível você encontrar a pessoa que está interessada em emprestar e a pessoa que quer, a pessoa querendo tomar um empréstimo e os emprestadores finais, né? É possível haver isso aí. Mas uma sociedade que aumenta, né, aumenta de complexidade, aumenta de número, cada vez se torna mais difícil o encontro dessas duas pessoas. Nada segura o pescador que ele está aplicando sua poupança numa alternativa mais compensadora. Da mesma forma, o comerciante não tem nenhuma garantia de que esteja obtendo empréstimo ao menor custo, né? Então, existe um problema de conhecer a taxa de juros no mercado e existe um problema de saber quem está ofertando e quem quer receber dinheiro. Por isso, né, nasce a intermediação financeira, né? À medida que a visão de comunidade se amplia, né, o tomador de empréstimo e o ofertador de capital vão se distanciando cada vez mais. E a conexão se torna difícil e mais cara, e até mesmo impossível. Assim surge a necessidade natural que estabeleça pessoas e instituições especializadas na tarefa de conectá-las. Então, os bancos, na verdade, são uma parte da intermediação financeira, né? Aí eu estou batendo no Brasil que nós temos 5 bancos que são responsáveis por mais de 80% do mercado brasileiro, né? Então, essa historinha foi interessante para mostrar a vocês o seguinte: olha, a nossa história mostra que a introdução de ativos financeiros como moeda e empréstimo incrementa a capacidade produtiva, tá? Então, a utilização de moedas, de empréstimo e, consequentemente, o aparecimento de juros, né, aumenta o bem-estar da população, aumenta. Então, quanto mais capital uma sociedade tiver, mais é possível se criar inovações, novos empreendimentos. O pessoal aqui está passando aqui agora uma série de motos. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu não estou conseguindo falar. Vamos lá. Então, passada essa historinha, o que é importante se verificar nessa historinha? O importante é que os valores são datados, né? Em economia, os valores, além dos valores, os valores absolutos dele, né? O valor absoluto de cada item, né? A data em que esses itens foram recebidos ou pagos são importantes, tá? Então, tá. Agora nós vamos fazer um pouquinho, dado essa aula, nós vamos fazer um pouquinho de matemática financeira, né? Então, quais são as nossas hipóteses, né? Só interessa considerar vantagens e desvantagens futuras. O que ocorreu no passado não pode ser modificado pela decisão, portanto, é irrelevante. Então, vamos lá, Filipão, não sei se foi Filipão ou Pereira, comprou um micro pagando R$200 iniciais, mais 12 prestações de R$100. Aí passou ali mais adiante, encontrou uma oferta de outro mesmo modelo, pagando 10 prestações de R$90. Bom, independente do que acontecer, né, a segunda opção, mesmo ele tendo pago R$200, é muito mais barata do que a opção anterior, né? Onde você vai pagar 12 prestações de R$100 e ele, na porta seguinte, encontrou uma de 10 prestações de R$90, né? Então, é melhor devolver o primeiro micro, mesmo que ele perca a entrada, porque ele vai ter um desembolso maior no futuro. Então, isso é importante. O que ocorreu no passado não pode ser modificado com a decisão, portanto, é irrelevante. Então, quando nós temos um problema, né, um problema de área econômica, o passado não interessa muito, só se ele for influenciar o futuro. Outra hipótese que nós temos é o seguinte: as vantagens e desvantagens sejam identificadas e quantificadas em termos de dinheiro. Então, vamos ver aqui, ó.
Manolito pode comprar um micro de R$ 1.800 ou um modelo usado por 500. Para as aplicações dele, economicamente, o micro usado é suficiente. No entanto, o micro mais moderno lhe daria um maior desenvolvimento profissional, o que é intangível, né? Você não tem como medir esse ganho em relação ao micro novo em relação ao micro usado. Se você não consegue quantificar, né, ela não entra na análise econômica, né? Você pode fazer essa análise depois que você faz a análise econômica. Por quê? Porque a análise econômica faz parte da análise da decisão. É uma parte da decisão, né? Outros fatores depois podem ser introduzidos, outros fatores qualitativos podem ser introduzidos, mas na análise quantitativa, nós só colocamos o que pode ser transformado em dinheiro. Só interessa as diferenças da alternativa. Quando analisamos análise econômica, só interessa a diferença alternativa. Então, quando a gente compara, está lá um grupo gerador em uma localidade, né, ou na época era um grupo gerador, agora pode ser uma mini central fotovoltaica na localidade, ou construir uma linha de distribuição, né? O custo da rede urbana aparece em ambas as alternativas, não sendo, portanto, irrelevante considerar em ambas as alternativas, né? Então, a gente não precisa considerar o que é comum, tá? Bom, quando a gente trabalha com nível de tensão, nós temos o fluxo de carga, né? Em engenharia econômica, nós temos diagrama de fluxo de caixa, né? Nós temos a linha horizontal e saem setas para baixo e para cima, né? Estabelecendo encaixes e desencaixes, né? As flechas representam os valores, as flechas orientadas para cima representam entradas e as flechas orientadas para baixo representam saídas, né? As despesas e receitas são consideradas como ocorrendo no fim do período, mesmo que estejam distribuídas ao longo dela. Então, assim, se o seu período é um mês de análise, né, se você fez a receita e a despesa no meio do mês, você considera como sendo no fim do mês. Bom, outra coisa importante é você saber qual o horizonte de estudo, né? O estudo. Então, para determinar o horizonte de estudo de um empreendimento, né, você tem que identificar qual é o risco de maior peso, né? Então, é muito diferente você comparar um carro de cachorro-quente com a usina hidrelétrica. Obviamente, a usina hidrelétrica tem uma vida útil muito superior a um carrinho de hot dog. Então, nós precisamos analisar com calma qual é o nosso horizonte de estudo. No caso do setor elétrico, né, os horizontes de estudo estão acima de 20 anos. Né? Estão acima de 20 anos. A análise da rede ela é analisada com mais de 20 anos. Né? Alguns empreendimentos como geração solar, insolação eólica, se utilizam 15 anos para análise. Bom, capitalização. Capitalização é através do processo de capitalização que que os juros são incorporados ao capital inicial. Né? Existem 3 sistemas de capitalização: capitalização simples, capitalização composta e capitalização permanente, né? O mercado ela usa a capitalização composta, né? Ou seja, ao final de cada ciclo, o capital, os juros é incorporado ao capital. E aí nós chegamos mais ou menos, né? O capital no instante N, né? Através dessa dedução aqui, nós chegamos que o capital no instante N é igual ao capital no instante 0 vezes 1/J elevado a N. Né? Na capitalização composta, nós chegamos a essa forma. Né? E a capitalização composta é que majoritariamente se usa no mercado. Bom, o valor do dinheiro no tempo. Né? Nós já sabemos que o tempo
o dinheiro ele não tem um valor absoluto, né? Ele tem que ser levado em consideração o tempo em que ele é investido ou retirado, né, do seu diagrama de fluxo de caixa. Então, vamos lá, o mesmo valor. Nós temos um valor no instante K e esse valor no instante M. Quem são esses valores, né? Quem são? Eles são os mesmos valores, né? O V no instante K se equivale ao valor no instante M. Como é que nós fazemos isso? Ó, o valor no instante K é o valor presente, o P dado pelo PLI, 1 mais J elevado a K. Né? Do outro lado, o valor no instante M é esse mesmo valor presente, 1 mais J elevado a N. Né? Se nós fizermos a relação entre eles dois, nós vamos chegar à conclusão que o valor no instante M é igual ao valor no instante K, 1 mais J elevado a N menos K. Tá? Então, eles são equivalentes a partir dessa fórmula que nós estamos vendo aí. Tá? Então, o valor no dinheiro no tempo, né? O valor presente é o valor que eu trago ao instante zero, né? Então, quem é o valor presente no instante? Vai ser o valor no instante 3, 1 mais J elevado a menos K, tá? E quem é que vai ser o valor futuro, né? O valor futuro vai ser esse valor, né, no instante 3, vezes 1 mais J, o número de períodos que os juros vai ser introduzido nesse capital. Né? Então, vai ser N, que aqui seria 10, menos 3. Então, o valor final vai ser o valor no instante 3, 1 mais J elevado a 7, porque o meu horizonte são 10 anos. A relação, outra relação importante, né, é a relação entre o valor presente e o valor futuro. Né? Nós já vimos que o valor presente é menos K, né? O valor de K, 1 mais J menos K, e o valor futuro vai ser o VK, 1 mais J, N menos K. Né? Se nós quisermos saber a relação entre o valor presente e o valor futuro, né, nós temos o valor futuro, né, é igual ao valor presente, 1 mais J elevado a N. Ou seja, eu capitalizo, no caso anterior, o meu valor presente capitalizado ao longo de 10 períodos. Ou o inverso, né, o valor presente é o valor futuro descapitalizado por esses períodos. Bom, uma coisa em engenharia econômica que é muito comum é pagar série uniforme de pagamentos. Como é que funciona isso? Você vai na loja, né? Em vez de você não ter condições de pagar aquele valor daquele equipamento, né? Ou daquele utensílio que você quer comprar de vez. Então, o mercado ele fornece para você um valor menor, né? É um valor de uma prestação que nós chamamos de prestação, e essa prestação já está incluído os juros, tá? Então, aqui nós temos esse série de pagamentos, né, o valor futuro, em relação a cada uma dessas prestações aqui de valor A. Tá? Isso. Mas isso é mais comum quando a gente utiliza o valor presente. Então, você tem lá o valor presente, né? Você pega um celular, por exemplo, que hoje deve estar em torno de R$ 1.300, né? Um celular médio, né? Médio porte, né? R$ 1.300, né? E aí você quer saber qual o valor que você vai pagar, né? Então, você tem, se você paga em 6 prestações ou 10 prestações, né? Você vai utilizar essa fórmula aqui. Normalmente, quando eu faço essa apresentação, eu deduzo essa fórmula aqui. Tá, pessoal? Isso aqui é uma
é fácil, é extremamente fácil de chegar a esse valor aqui. Mas o que ela diz? Ela diz o seguinte, ó, dado o valor que você está comprando o equipamento, né, e está dado uma taxa de juros, né, você vai pagar uma prestação, um valor de uma prestação. Né? Não se engane que quando você chega na loja e a pessoa diz assim, não, você vai pagar R$ 1.500 em 10 parcelas de R$ 150, sem juros. Né? Isso não é verdade. A taxa de juros já está embutida nesses R$ 150. Tá? Então, normalmente, nós fazemos também isso na sala de aula. Nós pegamos esse exemplos do jornal, né? Exemplos, né? E calculamos qual é os juros, dado o valor, né? E o valor que você teria pagando à vista, você consegue determinar qual os juros, né, que você vai pagar. Uma coisa interessante da série de pagamentos é quando você tem um horizonte tão elevado, né, que você pode simplificar essa equação. Né? Quando o n tende a infinito, ou seja, quando é suficientemente longo, né, nós chamamos isso de rendas perpétuas. Né? Certos investimentos têm duração tão grande que podem ser considerados como tendo duração infinita. São chamados rendas perpétuas. Nesse caso aí, né, quando n tende a infinito, né, essa equação aí, quando n tende a infinito, né, significa o seguinte, que o meu A vai ser o valor que você quer, o valor presente vezes a taxa de juros. Né? Então, vamos supor que você tenha um carro que custe R$100.000 e ele custe, você tenha um juro de 1% ao mês. Vamos fazer essa conta aqui para ver quanto é que você vai pagar. Né? Em média, se você pagar 1% ao mês, R$100.000, vezes 0,01. Ou seja, se você vai pagar eternamente um valor de R$1.000 por mês. Tá? Você tenderia a pagar. À medida que você vai reduzindo esse tempo, aumenta a prestação, mas se você for pagar isso eternamente, né, você pagaria R$1.000 por mês. Né? Então, aqui dá para perceber, uma brincadeira que eu sempre faço, é o seguinte, qual é o valor que você teria para o que você teria que ter uma poupança para se aposentar, né? Depende depende de quanto você quer retirar por mês, eternamente. Então, por exemplo, se você quer tirar R$10.000 por mês, né? Você precisa saber qual é a taxa de juros que esse capital seu vai render, né? E aí você tem qual é o valor presente, né, que você teria que ter na poupança para bancar indefinidamente, né, esse seu salário. Bom, aqui nós temos uma pergunta que leva em consideração renda perpétua. Né? Ele foi retirado do ENAD em 2005, e basicamente diz o seguinte, ó, a figura abaixo ilustra o corte longitudinal da região mais profunda do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu e sua localização no Rio Paraná. A energia anual produzida é de 90.000 gigawatt-hora. Considere que o custo dessa usina foi de R$30 bilhões. O capital esteja remunerado a uma taxa de 10% ao ano. Nessas condições, a parcela do custo da energia produzida referente à remuneração anual do capital deve ser inferior a R$10 por megawatt-hora, superior a R$10, inferior a 30, né? E assim por diante. Nós temos... Eu recebi a informação aqui da diretoria do webinar que quem responder essa pergunta até o final da semana recebe 2 pontos na prova de Daniel nesse semestre agora que vai entrar. Certo, Daniel?
Sei de nada. Então, depois eu mando para vocês a resposta disso aí. O que é importante o que é importante aqui? Ó? Né? O que é importante nessa parte de matemática financeira? Né? E nós temos uma forma de capitalização que é juro composto, né? Que o dinheiro varia no tempo, a gente já sabia disso, né? Então, o dinheiro varia no tempo, né? O mesmo valor VM e VK são iguais. O valor nominal deles são diferentes, né? Mas o valor é igual. Para que eles sejam iguais, né? Ele tem que seguir essa fórmula aqui que leva em consideração os juros, né? Então, por quê? Porque o valor do dinheiro tem que levar em consideração o período que ele é pago ou recebido, né? Então, valores, eles podem variar ao longo o valor nominal pode variar ao longo do tempo, mas eles serem o mesmo valor em percentual, em PU. Ou seja, graças a essa variação de dinheiro no tempo, nós podemos levar o nosso capital tanto para o presente quanto para o futuro, né? Ou para qualquer instante no horizonte de estudo, né? Então, nós podemos fazer isso de qualquer forma, né? Em qualquer momento, desculpe. Né? Então, nós temos valor presente, né? E, finalmente, nós temos a série de pagamentos, né? Que é muito utilizado no comércio para pagamento de equipamentos que têm um valor elevado, né? Então, a gente compra e nós compramos um equipamento, valor elevado, em parcelas, e dentro dessas parcelas estão incluídos juros, através dessas fórmulas aí. Né? Então, a gente tem noção do que é valor presente, que o dinheiro, né, ele varia, a cada instante ele varia. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre métodos de viabilidade de um investimento. Tá? Então, os métodos mais utilizados para saber a viabilidade de um investimento são o método de payback, método do valor presente líquido e método da taxa de retorno. Né? Então, todos esses métodos utilizam as minhas ferramentas que eu vi nesse instante de matemática financeira. Né? Nós temos métodos adicionais, mas normalmente eles não são mais utilizados do que esses 3 métodos. Tá? Então, nós temos o método do payback, o método do valor presente líquido e o método da taxa de retorno. Né? Então, nós vamos analisar esses 3 métodos agora. Tá? Então, por que a viabilidade de investimento? Né? Toda administração de uma empresa, em qualquer que seja o seu tamanho e campo de atuação, até vocês na sua vida no dia a dia, sempre se defronta com situações de precisa decidir entre a realização, rejeição ou mesmo abandono de algum projeto de investimento. Né? Então, você precisa, às vezes, comparar um investimento, eu compro um ou compro outro equipamento, ou eu compro um determinado equipamento para fazer alguma coisa. Né? Mas, numa empresa, você tem que levar em consideração que a empresa ela tem que otimizar o custo do seu capital. Então, existe uma necessidade mais premente de análise de viabilidade de projetos em uma empresa. Né? Então, para tomar fazer essa viabilidade, nós temos algumas hipóteses, né, que nós precisamos levar em consideração. A primeira é que o objetivo da firma é maximizar ao longo do prazo a renda dos seus atuais proprietários. Né? Então, essa é a primeira e principal. Né? Minha análise econômica vai objetivar a maximização no meu capital ao longo do tempo. A outra é que as propostas a serem analisadas devem ser completamente representadas no diagrama de fluxo de caixa. Né? Os fatores imponderáveis devem ser listados, pois poderão ser considerados em uma fase final de tomada de decisão. Para financiar seus projetos, a firma dispõe de fonte de capital onde pode levantar qualquer quantia sem limite, pagando a taxa de juros constante. Tá? Então, nós não temos restrição de capital.
Tá? A restrição de capital utiliza-se de outra ferramenta para análise, não matemática financeira. Tá? E, inicialmente, não existe risco ou incerteza, inflação nem impostos. Esses itens podem ser abordados mais adiante, mais tarde. Bom, sobre viabilidade de projeto, meu amigo Guimarães, né, ele enfatiza 3 métodos associados, né? O payback, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Esses 3 métodos em conjunto fornecem a viabilidade de um projeto. Por quê? Porque o payback ela fornece o período de recuperação do capital investido. Então, por exemplo, você quer investir em uma geração fotovoltaica, né? Há alguns meses atrás, você sabia que em 4 anos e meio se pagava essa geração, esse tipo de projeto que você faria, né? Hoje eu não sei direito, hoje eu precisaria ver esse valor, porque com a subida do dólar, né? Por outro lado, a tarifa também, as tarifas devem subir também, esse valor deve ter mudado, né? O valor presente líquido me fornece o valor presente dos investimentos. Ou seja, tudo que eu juntei, tudo que eu gastei, tudo que eu vou ganhar, eu trago para o valor presente e verifico se esse valor é positivo ou negativo. Tá? Então, o valor presente me oferece um valor de reprodução do meu capital. Então, eu sei se o capital o ganho de capital nesse projeto é positivo ou negativo. Né? Finalmente, nós temos a taxa interna de retorno. Essa taxa interna de retorno fornece a rentabilidade do projeto, né, em relação à taxa de juros do mercado. Né, ele oferece. Então, obviamente, você tem uma taxa de retorno de 20% hoje, né, é uma taxa de retorno muito boa, já que as taxas de mercado estão em torno de 2%, 3% por mês. Né, os créditos mais menos, como é que eu diria, crédito mais duro de pagar, né? mais piores. Né? Então, assim, com esses 3 métodos você consegue viabilizar o empreendimento. Então, vamos falar um pouquinho, primeiro, do tempo de payback. Tempo de payback. Então, nós temos aqui um fluxo de caixa, né, que no primeiro mês nós investimos 100 unidades de capital no instante zero. Né, no instante zero, nós investimos 100 unidades de capital, depois nós investimos mais 10 unidades de capital, e nós temos, né, ao final do primeiro período, nós investimos 110 unidades de capital. Então, nós estamos negativos. Né? Finalmente, esse empreendimento começa a gerar receita, e no segundo período, ao final do segundo período, nós recebemos 25 unidades de capitais, no terceiro, 25 também, no quarto, 35, e no quinto, 35. Ou seja, a figura, a tabela está errada, mas, ou seja, ao final do quinto ano, o balanço no nosso investimento é positivo, em 10 unidades de capital. Ou seja, nós podemos dizer, de uma forma simplificada, que esse fluxo, esse empreendimento tem um tempo de retorno do capital, o tempo de payback, como é mais conhecido, de 5 anos. Mas esse tempo de payback, essa análise que nós fizemos aí, não leva em consideração os juros. Então, se nós utilizarmos uma taxa de juros de 15% nesse empreendimento, né, ou seja, nós trazemos cada momento, né, em cada momento, né, nós trazemos o valor presente, né, o instante 1, esses 10 unidades, nós trazemos para o instante 0, né, para o valor presente dela, mas, na verdade, em vez de 10, ela é 8,7. Né? E assim por diante. No instante 2, os 25 unidades, na verdade, se transformam em 18,20 para uma taxa de juros de 15%. Né?
Então, como esse valor aqui está todo na mesma base, todos referenciados ao instante zero, né, nós podemos somar. Diferentemente desse aqui. Esse aqui não estão referenciados na mesma base, né? Então, nós estamos fazendo aqui uma simplificação. É possível fazer, de forma simplificada nós podemos fazer, mas o certo é levar em consideração, colocar todos os valores na mesma base, na mesma referência. Colocando os valores todos na mesma base, né, nós chegamos à conclusão que o investimento será pago só no 8º ano. Tá? Então, o tempo de payback tem que ser levado em consideração, colocar todos os fluxos na mesma data, né, no mesmo período. Como é que você utiliza isso, tá, pessoal? Então, aqui tem um gráfico mostrando que, ao final do 8º ano, começa a se pagar esse investimento, né? Então, quando é que nós utilizamos esse método para saber se é viável ou não é viável esse... Alô? Olha, ele não está, só um minuto. Desculpa aí, pessoal. Bom, recomenda-se o método, né, do tempo de payback quando existe um grande risco de vida real do projeto ser menor do que é considerado na análise. Então, é o caso de um país em guerra, né? Um país em guerra, quem seria o país hoje em guerra? Acho que as guerras acabaram por causa do Covid, mas então, assim, vamos falar um pouquinho diferente de guerra, né? Uma moda, né? A moda, uma moda de verão, ela tem 3 meses para se pagar, né? Depois de 3 meses, você não consegue mais vender aquela peça de roupa, né? Então, o tempo de payback, ela é importante, esse método, quando o tempo, né, a incerteza dos resultados em função do tempo é muito grande, né? Então, o tempo de payback deve ser utilizado para você saber o seguinte, em quanto tempo se paga, né, esse meu empreendimento? Por exemplo, vamos pensar em alguma coisa assim, nós não sabemos, geração de energia elétrica, né? Geração de energia elétrica para mim, tem um risco enorme e que no futuro próximo nós descobrimos uma fonte, né, a fissão a frio, né, e que ela gere tanta energia que seja, apesar do custo elevado, ela gere tanta energia que o capital dividido pela quantidade de energia gerada seja muito pequeno, né, e aí você viabiliza economicamente outras fontes de energia, né? Então, o payback tem a ver com o tempo que você acha possível que esse empreendimento seja razoável, né? Ele dá a você uma ideia de tempo, né, em que o risco do seu projeto é menor. Então, o Guimarães lá, né, ele diz como pontos positivos, né, você tem uma facilidade de cálculo, nós vimos que é bem fácil analisar o tempo de payback, e dá uma medida de risco, né, quanto menor o período de payback, menor o risco. E dá uma medida de liquidez, quanto menor for o período de payback, maior a liquidez do projeto. Um ponto negativo, ele não avalia o que acontece depois do tempo de payback, né, e não avalia a rentabilidade do investimento. Então, você sabe que se paga, mas não sabe se o retorno financeiro dele, qual é o retorno financeiro dele. Por isso que nós utilizamos outros métodos, né. Bom, em seguida, nós usamos o método do valor presente, né. O método do valor presente, ele é, na verdade, o somatório dos encaixes e desencaixes, de todos os encaixes e desencaixes do fluxo de caixa, a um determinado ponto, que é um instante zero. Então, eu trago tudo ao valor presente e somo os encaixes e desencaixes desse fluxo de caixa, né? Então,
obviamente vai ter valores negativos, que são os desencaixes nos investimentos, e os valores positivos, que serão as receitas, né? Caso o valor presente seja maior que zero, a proposta é viável. Caso esse somatório seja menor do que zero, a proposta é inviável. E caso a soma das receitas e das despesas sejam iguais, a proposta é indiferente. Esse são o critério para você determinar se um empreendimento é viável ou não é, pelo método do valor presente. Tá? É muito comum, né, alguns projetos de investimentos serem feitos com um valor presente zero. Né? Algumas empresas correm o risco, né, de fazer alguns empreendimentos com valor zero para manter o seu quadro de pessoal, para manter alguns pontos que eles consideram fortes da empresa, ou seja, para manter a empresa viva durante algum tempo, eles consideram que podem utilizar um valor presente indiferente, né, uma proposta indiferente. Tá? Mas é muito mais comum você ter um valor presente maior que zero e você considerar a proposta viável. Né? Então, qual é o significado do valor presente líquido? Né? De uma maneira simples, o valor presente líquido pode ser encarado como o lucro líquido do projeto hoje, ou a quantia máxima que poderia pagar em excesso do custo estimado do projeto hoje, para que ainda continuasse sendo viável. Em outras palavras, estabelece implicitamente o limite de erro que pode incorrer na estimativa do seu custo. Quais são os pontos favoráveis? Facilidade de cálculo, resultado de fácil interpretação, positivo ou negativo, né? Pode ser aplicado em qualquer fluxo de caixa. Né? Você pode fazer todos os custos de receitas a valor presente, isso é muito fácil de ser feito. Qualquer planilha Excel se faz isso hoje. E é de fácil interpretação. Pontos negativos. Não fornece a medida de rentabilidade. Você oferece, você vai ter um lucro de 10 milhões no projeto. Esse lucro é bom ou é ruim? Né? Você não sabe. Você tem que utilizar de outra ferramenta para saber a rentabilidade do projeto. E não apresenta, na comparação de projetos, que não é o caso aqui, né, nós estamos falando a viabilidade de um projeto só, o valor presente não apresenta solução para projetos com disparidade de tamanho. O que é que significa isso? São projetos muito grandes, com valores de capital muito grandes, para valores de projetos pequenos. Né, não apresenta uma boa solução. Bom, e, finalmente, nós temos a taxa interna de retorno. Né? Esse talvez seja o método mais utilizado, mas o mais difícil de entender. Né? Então, define-se a taxa R, é a taxa de retorno de uma série de fluxos de caixa, se o valor presente da série calculado pela taxa R for zero. Então, a taxa R é a taxa que iguala todos os meus encaixes e desencaixes no valor presente, ela iguala toda essa minha somatória a zero. Né? Evidentemente, se a minha taxa de juros do mercado for menor do que R, né, esse valor deverá ser maior do que zero. Então, se eu tomo em dinheiro emprestado uma taxa de 10%, né, e a minha taxa de retorno no investimento for 20%, significa que esse projeto é viável. Né? Então, a taxa interna de retorno for maior do que a minha taxa de juros, a minha proposta é viável. Se for menor do que a taxa de juros que eu tomo no mercado, ela é inviável. E se for igual, a proposta é diferente. E aqui tem um fluxo de como calcular essa taxa de juros. Né? Novamente, é fácil calcular essa taxa de juros, já existem funções no Excel já preparadas para fazer essa taxa de retorno. Mas o que precisa ser entendido é o seguinte, se essa taxa R, né, que está aqui, né, ela iguala esse produto a zero, né,
e ela está dividindo cada um dos itens, né? Se essa taxa de juros for menor, logicamente, o meu valor presente dessa alternativa será maior do que zero, né? Daí essa análise sendo feita aqui, né? Então, segundo Guimarães, os pontos positivos e negativos desse módulo são fornece um resultado de medida de rentabilidade, ou seja, você sabe o quanto é rentável o seu empreendimento, né? Algumas empresas, inclusive, trabalham assim, taxa de retorno menor do que 20%, 25% ao ano no mesmo trabalho. E talvez seja o método mais utilizado na seleção de projetos de investimento. Tá? Ponto negativo, não oferece facilidade de cálculo. Né? Como você pode ter você, na verdade, pode ter fluxo de caixa que você tem que resolução, uma equação de n graus, então não oferece uma facilidade de cálculo. O resultado pode não ser de fácil interpretação, às vezes você não chega a um resultado, e não pode ser aplicado a qualquer tipo de fluxo de caixa. Tá? Bom, ou seja, para você saber a viabilidade de um projeto, que é a ideia do nossa apresentação aqui, você deve utilizar 3 tipos de métodos. Você tem que saber qual o tempo de retorno desse capital, né? Porque o tempo de retorno determina uma forma de risco. Você precisa saber se ele é viável ou não financeiramente. É lógico que você não vai investir no empreendimento que tenha um rendimento negativo, então você precisa saber o valor presente líquido desse investimento. E, finalmente, a taxa de retorno vai dar a rentabilidade do projeto. Né? A partir desses 3 métodos, você consegue determinar a viabilidade de um projeto. Não sei se vocês... eu passei 10 minutos aí do tempo, Daniel. Acho que dá tempo ainda para alguma pergunta, né? Buenas. Não, tranquilo, Renatão. Queria agradecer, né, sua exposição. E aí a gente abre agora para perguntas, né? Pessoal, pode fazer as perguntas, né? Já que Renatão tem experiência em análise de projeto no setor, então fiquem à vontade de fazer perguntas, né? Tanto no chat, ou se alguém desejar, pode abrir o microfone também para poder fazer as perguntas. Renatão, já que ninguém vai fazer pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Dessas técnicas de análise de investimento que você apresentou, né? Nos projetos que você normalmente faz consultoria, né? Faz análise de investimento, enfim, faz toda a parte de análise financeira, como é que você costuma aplicar? O que é que você vê primeiro? Quais são as premissas que você adota? Um reforço de rede, por exemplo, que eu sei que é um tipo de projeto que você já fez, né, algumas vezes. Qual é o tipo de premissa que você adota e qual é o tipo de análise baseado nessas técnicas que você apresentou, que normalmente você aplica, né? Então, vamos lá, vamos falar um projeto que eu fiz para uma empresa, um projeto de consultoria, né, que eu fiz para uma empresa de petróleo, de estação de petróleo, né? Ela era atendida em 13,8 kV, né, através das subestações da Coelba, né, e ela tinha uma carga relativamente grande, né, ela tinha de 7 a 8 megawatts de demanda. Qual é a análise? A primeira coisa que a gente faz é o seguinte:
À medida que você sobe o nível de tensão do consumidor, à medida que sobe o nível de tensão, as tarifas diminuem, né? Mas para você subir o nível de tensão, você precisa fazer um investimento. Então, assim, você tem um fornecimento em 13.8, né? Você vai subir para 69 kV, as tarifas vão ser menores, mas você terá necessariamente que fazer uma subestação, né? Uma subestação de 69 kV. Né? Então, você tem que fazer a entrada de linha, você tem que construir a linha de transmissão, fazer a transformação, né? A subestação de transformação. Então, ou seja, você faz um investimento inicial. E qual é a sua receita desse projeto? É a diferença entre a tarifa, né, de demanda de 13.8 para 69 kV e a tarifa de energia de 13.8 para 69 kV. A tarifa de energia hoje é basicamente a mesma, já foram diferentes, mas basicamente esse tipo de investimento se paga só com a diferença da tarifa de demanda, né? Então, você faz esses valores, né? Você faz um projeto de uma subestação, você tem que saber calcular um projeto de uma subestação, né? Depois você tem que fazer o projeto de uma subestação de 69 kV. Então, você tem que saber quais são os custos iniciais de um projeto para fazer essa análise econômica, para saber em quanto tempo se paga. Na época que eu fiz para essa empresa, 8 megawatts, 7, 8 megawatts, pagava, assim, 4 anos a construção dessa subestação, né? E o valor líquido era algo em torno de 20 milhões de reais ao final do horizonte. Não sei se eu respondi. Não, perfeito, perfeito. Temos aqui uma pergunta no chat, Renatão, de Sandy Aquino. Ele pergunta o seguinte: nesse ambiente de crise, qual o maior cuidado que se deve ter para investir no projeto de fotovoltaico, na sua opinião? Nesse momento, o Brasil está passando por algumas oscilações, né, econômicas, né? Então, assim, o câmbio, né, subiu bastante nos últimos meses, né? A taxa de câmbio está sendo apreciada, né, está subindo, e isso faz com que as placas fotovoltaicas, os inversores que são importados, subam de preço. Então, hoje, há 3 meses, 4 meses atrás, o preço da placa fotovoltaica era menor do que hoje, né, 20% menor, talvez. Então, hoje, o investimento que você vai necessariamente fazer vai ser maior do que o que você teria. Né? Existe também um problema de fornecimento, né? A China, como teve que parar suas fábricas, né? Então, também existe um problema de fornecimento. Não consegui entregar, não vai conseguir entregar durante algum tempo toda a demanda que era gerada, né? Por outro lado, nós também temos a expectativa que, com o Covid, né, os custos das empresas de distribuição de energia subiram muito, com inadimplência, né, com desembolso de capital, com uma compra de energia maior do que a necessária. Né, e esse custo das empresas distribuidoras deve retornar via tarifa. Então, hoje eu não sei qual é o valor de tarifa que deve ser, qual é a percentual que deve ser elevado por causa dessa redução de consumo, e não sei também se os custos de células fotovoltaicas deverão reduzir, quanto deverão subir ao longo desse período no próximo ano. Então, eu diria a você o seguinte, que não é um momento complicado para se investir em fotovoltaica hoje. Só se você tiver um preço, né, o preço não tiver subido muito em relação a 6 meses atrás.
Outra questão de investimento, Renatão, na resolução 685 tem lá os condomínios solares, aquela autogeração remota, aquelas condicionantes que incentivaram a injeção de fotovoltaico. Você chegou a fazer algum tipo de análise nesse sentido, que era mais vantajoso fazer condomínio, fazer a sua própria autogeração? Você tem alguma opinião em relação a isso? Olha só, os locais onde eram colocados condomínios, né, na verdade não era só condomínio, né, eram esses condomínios, né, você dividia as áreas e tal, elas têm a insolação desses locais era maiores, né, o pessoal faz isso na região e tem um nível de geração de energia muito maior do que aqui em Salvador. Então, assim, você tem um valor menor. Por outro lado, você tem o empreendedor querendo tirar seu lucro, né? Então, eu acho que, em alguns casos que eu vi, a diferença é muito pequena. Por que é pequena? Porque quando você tem sua própria célula, o seu próprio parque fotovoltaico, você não sabe se ele está gerando aquilo que efetivamente ele foi projetado para gerar. Então, essa é uma pesquisa que eu vou fazer agora, né, junto com um aluno que vai fazer um TCC. Nós vamos entrar na casa de um bocado de pessoas, verificar o que foi realmente prometido e se o projeto está de acordo com esse prometido aí. Então, tem mais uma pergunta aqui, cadê? De Sandy. Os consumidores do Mercado Livre têm sido muito impactados nessa pandemia? Você tem alguma informação nesse sentido? O Mercado Livre já sofreu algumas baixas aí, né? Algumas comercializadoras já estão sendo vendidas ou faliram, uma pelo menos entrou em processo de falência. E as outras estão vendendo suas carteiras para reduzir o prejuízo. Por quê? Porque alguma indústria, né, o Mercado Livre são grandes consumidores, eles se viram sem condições de produzir e sem mercado para vender sua mercadoria. E aí houve um impacto, sim, na comercialização. Algumas empresas deixaram de pagar, né, a comercialização de energia. Agora, para quem está no Mercado Livre, a energia que custa em torno de R$300 o megawatt-hora, né, está em torno de 40, 50. Então, algumas empresas, né, estão aumentando sua produção nesse momento, porque a energia está muito mais barata e eles podem aumentar. Então, tem consumidores que deixaram de pagar, deixaram de fabricar, e tem consumidores que estão aumentando o consumo. O mais comum é o consumidor que deixou de pagar porque não consegue produzir por não ter mercado. Perfeito, Renatão. Mais alguma pergunta? Então, acho que basicamente o que a gente tinha planejado no nosso webinar era basicamente isso. Queria agradecer mais uma vez aos membros, participantes. Queria agradecer também ao professor Renato pela disponibilidade em participar, tá certo? Lembrando que esse webinar ele foi feito em conjunto, né, entre o capítulo profissional da seção Nordeste junto com o capítulo estudantil da UFBA, tá? E aí, deixa eu falar para você, Renatão, quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço a participação e exaltar o seu trabalho aí, Daniel. Vários webinários sendo gerados aí. Muito bacana isso, e o pessoal acompanhando, né? Muita gente acompanhando de forma constante esse trabalho. Valeu, Renatão, eu que agradeço. Então, pessoal, basicamente era isso. Apenas recordando que esse webinar vai estar disponível no site da sessão, tá? Muito em breve. Então, obrigado a todos e até o próximo webinar.
Daniel,